Olá, eu sou a doutora Ivete Ferraz e hoje a gente está aqui nesse podcast com mais 3 psicólogas que trabalhamos juntos há bastante tempo e a gente vai falar um pouco com vocês hoje sobre o desenvolvimento de personalidade. Vamos começar aqui apresentando a Luísa Franco. Luísa, fala um pouquinho de você. A gente que se conhece aí já tem uns quase 10 anos, né? Já tem quase 10 anos, é verdade. Bom, eu tô formada há 12 anos. E a gente se conheceu quando eu estava buscando um lugar para trabalhar, para uma clínica, para me acolher. E foi muito bom, porque eu estava procurando justamente o que você tinha para oferecer, que é esse acolhimento, essa troca. A gente tinha grupos de estudos, a gente tinha muitas conversas, e isso foi muito rico na minha formação. E de lá para cá virou uma bela amizade, né? Que legal, e foi mesmo, e uma bela amizade, uma bela troca, a gente Sim. vem caminhando aí profissionalmente, e com certeza, né, é muito bom ter a Lu aí por perto, tá aqui também. Obrigada. Luísa trabalha com psicanálise junguiana, né? Isso. Eu atendo na clínica já há 12 anos e a minha abordagem é junguiana, ou psicologia analítica, que a gente também chama. E é uma abordagem mais voltada para o inconsciente, também para o inconsciente coletivo. A gente começa a olhar a pessoa como um indivíduo completo. Então, não só o comportamento de agora, mas todo o comportamento, toda a história do indivíduo, toda aquela sombra, tudo que está no inconsciente, sabe? Aquela coisa que dificulta. Por que a minha vida está difícil hoje? A gente consegue descobrir olhando. Então, não é só um trabalho que faz daqui para frente, mas muito do entendimento da vida toda, desde a infância. Da eu história. acho isso muito completo, muito bacana. E também por ter um olhar completo da humanidade. Por isso os mitos, por isso toda a mitologia que tem, a mitologia grega, que é a mais usada. Todos os mitos são muito atemporais, a gente consegue ver a nossa jornada do herói, ver do paciente. Isso é tão bacana. Para mim é a abordagem que eu me encontrei. Que legal, que legal. A Luísa, a gente conheceu essa clínica, era a Clínica Veritas, né? Que a gente tinha muita, né? Que fazia, era muito acolhimento, tinha muito psicóloga lá. Tinha. Né, e a Luísa Vilela Lammers, né? Luísa Vilela, né? Que agora, recentemente, se tornou Luísa Lammers também, né? Doutora Lammers. A Luísa é um amor antigo, né? Verdade, é verdade. A Luísa, ela também trabalhou com a gente no Veritas. É verdade. De estagiária, primeiro ano da faculdade, foi lá. Eu falei, você vai aprender escutativa. Não teve nem... E não foram pacientes, né, muito simples, muito fáceis. Fui pro fogo direto. Né? Foi pro fogo, Melhor jeito mesmo. E, bom, então, eu sou a Luísa, sou psicóloga clínica, atuo adoro a humano existencial, um olhar mais de sentido de vida, um olhar mais filosófico, mas entendendo a demanda da clínica, até trocando bastante com a Jéssica, eu entendi que seria interessante eu entender um pouquinho mais da TCC, então hoje eu atuo ali pelas 2 abordagens, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem um olhar mais integrativo para as abordagens, né? Porque isso já foi um estigma muito grande, né? Então, hoje é muito interessante poder tramitar entre as abordagens. E o meu foco no consultório é mais voltado para jovens, adolescentes. Sempre falei que eu não ia atender adolescente, mas no fim é o que eu mais amo, assim, atender adolescentes e jovens. E a doutora Ivete é minha tia. Tem muita gente que não sabe, mas nem por conta disso eu fui poupada, né? Bem pelo contrário. Pelo contrário, Então, comecei fazendo estágio na Veritas, depois fui para a área jurídica, fiquei um tempo no tribunal, no juizado de violência doméstica, e depois fui para a Bosch. Tentei a área corporativa, mas também não me adaptei tanto e vi que o que eu amava mesmo era a saúde mental. E aí comecei no AT também, né, no acompanhamento terapêutico, e hoje estou no consultório que eu amo, acho assim incrível poder atuar, poder ter essa troca com os pacientes, então... A Luísa falava que ela sempre foi psicóloga, porque na escola, desde os 9 anos, ela já era psicóloga da turminha dela, da turma de amigas. Ela falava de tanto que eu escuto a tia, mas assim, não, achou que, vou fazer psicologia, ia ser fácil, foi um pouco mais difícil. Né? Mas foi com certeza um exemplo super assim, que me influenciou a entrar na área da saúde mental e eu amo, assim, me encontrei também. É uma ótima referência, né? A Ivete, junto com o teu crescimento. Foi desde criança.
E a Jéssica Helena, que também mudou o sobrenome, né? Recentemente. Não mudou. Ai, desculpa, eu sabia que tinha Não casado. mudou porque é o mesmo. É o o dele é o mesmo que o meu. É Santos. Santos, podia pôr Santos e Santos. Santos e Santos. Não, daí é muito Santos, É. né, gente? Muito Santos. Muito Santos. Melhor Todo não. tipo de santo. Então continuou mesmo. Que legal. E É. também, né, a Jéssica, a gente acabou de falar, caminhando junto, acho que uns 12 anos, 12 né, Jéssica? anos. Isso Começou mesmo. comigo lá no CAPS. Isso, bem isso mesmo. Uma colega indicou, né? E eu não gostava muito de dependência química até então, mas falei, vamos ver a oportunidade. Chegando lá, quem me entrevistou, né? Não conhecia ela, mas quando ela viu meu currículo, ela já identificou alguns cursos que a gente tinha feito em comum. E nisso a conversa, né, fluiu e eu fui contratada. E assim, foi um presente de Deus na minha vida ter conhecido a doutora Ivete nessa época, né? Porque eu vi realmente isso mesmo, né? Uma pessoa ali onde eu poderia olhar para ela e seguir ela, né? Tentar ser como ela. Legal. Então foi muito importante para mim. De lá, aí eu fui para Veritas também, né? Todos passaram pela Veritas. A Veritas é que nem EcoSalva para os médicos, Sim, né? sim. Todo médico passa na pelo EcoSalva. A Veritas, todo psicólogo tem a história da Veritas. Mas de lá para cá, realmente, a doutora Ivete foi, né, abriu muitas portas ali para mim. E uma delas, né, foi o do acompanhamento terapêutico. Eu sou psicóloga clínica também, atuo com o EMDR, que é focado em traumas, e também com a terapia cognitivo-comportamental. Por uma necessidade, eu iniciei um acompanhamento terapêutico de um paciente, né, lá na Veritas, né? E dentro disso acabou surgindo a ideia de criar uma empresa em acompanhamento terapêutico em Curitiba, até porque a gente via que era escasso, né? Uma necessidade. Uma né? necessidade Uma mesmo. necessidade. E hoje estamos ali. Mas a Jéssica tem esse sangue empreendedor, né? Hoje criou a Atitude, que é uma empresa. Quantos não são? Você trabalha em parceria? Quantos parceiros você tem profissional? Eu tenho parceiros hoje, 8 parceiros, né, que estão ali, fora o pessoal de fora, administrativo mesmo, mas psicólogos que estão comigo ali. Nós temos uma equipe de 8 pessoas, que assim atendemos casos complexos ou casos realmente de dia a dia, né, dificuldade de organização, TDAH, né? Então a gente acompanha esses pacientes na rotina deles, mas também a gente recebe muitos pacientes do espectro autista, por exemplo. E aí essa ideia também, quando começou a surgir, né, mais pacientes do espectro autista, a gente percebeu a necessidade de trabalhar com habilidades sociais com esses pacientes. Então, a gente trabalhava ali no acompanhamento terapêutico, mas surgiu a necessidade de um treinamento de habilidades sociais. E é essa a novidade do Atitude agora, né? Então, um treinamento de habilidades sociais. Né? Exatamente. Porque no consultório, assim, às vezes a gente quer ajudar esse paciente, às vezes a gente até entra para dramatização para que ele aprenda essa habilidade social, né? Exatamente. E ali, o que aconteceu? Perante isso mesmo, né, na clínica, e até colegas psiquiatras, psicólogos, né, mandando pacientes com essa demanda, aí surgiu a ideia de produzir mesmo um treinamento. E dentro disso eu produzi um caderno também, né, que é explicativo e com atividades para os nossos pacientes desenvolverem as habilidades sociais deles. Uma apostila, né? Uma apostila. Muito legal. Ficou bem legal, ficou bem bacana. E a gente, assim, para mim é muito legal ver vocês, assim, eu que já tô de sênior, né, mas ver vocês florescendo, né, cada uma no seu pendor, né, então a Jéssica nessa questão empresarial, porque acabou sendo, né, virando uma empresa. A Luísa ali foi para os adolescentes. Eu sempre falei. Não é? É verdade. Sempre falei. A Lu vai para adolescente e infância. Nós temos uma demanda, né? Precisa de gente boa ali e tal. E aí a Lu tá ali, e nessa pegada super clínica. E a Luísa Franco agora, que vai ser a nossa doutora em filosofia. Que orgulho, que orgulho. Eu lembro quando ela estava fazendo mestrado em filosofia, né? Em filosofia. E agora doutora em filosofia. Filosofia da psicanálise agora. Filosofia da psicanálise. Legal. Muito legal. Uma área muito boa. Eu acho que complementar a filosofia complementa muito a psicologia. É verdade. E eu vejo que falta em muitos psicólogos conhecer filosofia. Que é um conhecimento de vida, do ser humano. De base, né? É base também para o direito, é base para a psicologia, para muitas profissões. É verdade. Nossa, e é atemporal também.
Então, seria muito legal que as faculdades investissem mais em ensinar filosofia. E filosofia da psicanálise é aquela base mesmo da psicologia analítica. Sim, Que legal. é interessante porque eu faço terapia em psicologia analítica. Meu psicólogo né, é junguiano e eu amo, adoro. É bom, né? E é muito bom isso que a Luísa falou de ser mais integrativo, né? Sim. Então, assim, eu aplico a TCC, o MDR, mas né, o meu psicólogo ali, eu sou analisada por um junguiano. Então, isso abre um universo de possibilidades. E como a gente gosta muito de estudar psicologia, a gente consegue ver essa integração das abordagens. Eu gosto de usar algumas ferramentas da comportamental também. Acho que é muito útil. Exatamente. Né? A Alguns integração, exercícios, coisas muito pontuais. E tem um resultado muito bom. Que legal. E assim, é claro que a gente está falando da psicologia e assim, muitas pessoas acham que dentro da psiquiatria, que o psiquiatra só está procurando sintomas e só passa remédio, né? E na verdade, eu sou um pouquinho old school, então eu quero saber toda a formação de personalidade da pessoa. E a gente sabe que a psicologia é fundamental para atuar nessa formação de personalidade, principalmente em infância e adolescência, principalmente na base, ou nos pacientes autistas ali, né? Queria que vocês me falassem um pouquinho aí sobre assim, a experiência de vocês vendo esse desenvolvimento de personalidade, que é o tema do nosso podcast hoje, né? Então, assim, esse olhar e ver essa pessoa que se desenvolveu com uma história que, de repente, poderia ter sido um pouco diferente ou bem diferente se os pais tivessem se atentado para algumas coisas, tudo isso, né, que envolve muito a criação de filhos, a educação de crianças, e que é a formação da sociedade, nada mais é do que a formação da sociedade. Né? Uma sociedade é formada de pessoas, cada pessoa vai ter ali uma personalidade bem formada, mal formada, né? Né? Então, como que vocês veem isso? A Luísa Franco, conta um pouquinho para nós, com a base na filosofia da psicanálise, como é que é isso? Agora que eu entrei de volta, né, porque o mestrado também foi em filosofia, e agora entrando na filosofia da psicanálise, eu comecei a estudar um conceito muito interessante que chama paideia. Até vou explicar aqui para vocês, porque é muito legal e isso me tomou até para ideias. Paideia, que é assim, antigamente os filósofos, eles, principalmente Sócrates, né, ele não tem nada escrito, mas ele tem toda uma escola. Então, os jovens da sociedade eram sempre colocados para pensar sobre a vida, sobre as questões filosóficas. Então, as famílias investiam nesse estudo. E ali, eles desenvolviam muito autoconhecimento, que eu vejo que falta muito hoje. Hoje, colocam as crianças para estudar matemática, física, é importante também, só que está faltando estudar quem sou eu, para que eu nasci, qual é meu lugar na sociedade. E esse é um comportamento também muito de tribo, que é um comportamento que funciona demais para o ser humano. E ali, estudando e vendo e desenvolvendo alguns pensamentos, eu vejo que isso seria fundamental para proteger as pessoas até da depressão. Porque quando você, desde criança, se acostuma a olhar para si e ver os seus dons, então, lá antigamente, quando eu digo antigamente, é muito antigamente mesmo, na época de Platão, Aristóteles, Sócrates, eles davam um nome para aquela criança. E era sempre um nome que fazia sentido. Por isso toda a mitologia com aqueles nomes, né? Hércules e tal, Hera, Zeus e tal. Então, era sempre para que você serve? E a criança já tinha muito esse senso de utilidade dentro de si. Também, senso de propósito. E isso traz sentido de vida, né? Sim, muito. E essa era a ideia, sabe? De você... Então, as crianças, elas não faziam bullying umas com as outras, porque elas tinham muito forte quem sou eu. E a partir disso, uma estrutura de personalidade muito bonita de ver. Porque ali não tinha dúvidas de quem sou eu. Então, eles até podiam, de repente, uma ou outra pessoa criticava. Só que quando a gente tem muito forte quem sou eu, a crítica não bate, a crítica não pega. Né? Então, eu vejo que é muito bacana estudar filosofia e se a gente conseguisse aplicar esse conceito de paideia hoje em dia. Nessa escola filosófica, assim, para as crianças, para eles se desenvolverem. E daí também tinha o conceito do herói. Né? Todos nós passamos por jornadas na vida, por dificuldades, por problemas. E quando eles têm essa ideia do caminho do herói mesmo, a jornada do herói, que é essa jornada que a gente vê em filmes
o Hollywood explora muito, né? Os filmes de ação, de superação. Né? E aquela figura que vai ser o herói da história. Isso, tipo, Jogos Vorazes, né? Ela vai lá e luta com monstros e tal, e consegue, e conquista. Então, todos nós passamos várias vezes na vida por essa jornada do herói. E lá, antigamente, eles ensinavam a criança que eles iam passar. Então, tinham muitos rituais. A criança não era poupada, ela enfrentava a vida, enfrentava seus pequenos desafios de acordo com a idade. E a Lu pode dizer melhor que eu, né? Que as crianças hoje, eles não têm esse enfrentamento do desafio, porque os pais protegem demais. Exatamente. E eu acho assim, acho interessante até dar um passo para trás, porque muito legal isso que você traz. Tudo é criado para algo, né? Se você é criado para algo e você busca entender o para quê, isso te traz motivação, isso te traz felicidade. E hoje em dia é muito um olhar do o que eu tenho que fazer e não o que eu quero fazer, né? Então eu tenho que estar o tempo inteiro seguindo regras da sociedade, e as pessoas, e principalmente os adolescentes, eles têm muita dificuldade em parar e se perguntar o que eu quero, para que eu fui criado, né? E eu acho interessante também trazer assim os dois aspectos, né? O aspecto que a gente observa nessa construção da personalidade, que envolve a genética, né? Então tem uma questão, né, ali que vem ali dos pais, né? Não sei, acho que 30%, 60% ali questão genética, mas tem uma questão do ambiente. E se esses pais estão atentos para esse filho, estão ali realmente com esse olhar, né? Quem é esse filho? De uma forma individual, a chance dessa criança potencializar, né, dons, potencializar até mesmo uma personalidade saudável é muito grande. Agora, quando esse filho está totalmente negligenciado, que foi o que a Lu falou, e esse pai ou essa mãe não tem esse olhar individual para esse filho, talvez ele se amolde a um padrão que não é o padrão dele. Então, ele vai ser infeliz. E muitas vezes até a questão do transtorno ali, né, vai aparecer. O aparecimento de um transtorno. A gente já consegue prever isso, Exatamente, né? Exatamente. Eu já quero ouvir a Jéssica também sobre isso, mas eu queria falar uma coisa que a Lu trouxe, que a gente tem que lembrar que nós temos um momento histórico que ele é muito importante. No Brasil, a criança passou a ser sujeito de direito em 1988. Pouquíssimo tempo. Veja quanto tempo. Eu não era sujeito de direito na minha infância. Então, a criança, ela era... Né, se era uma turma de criança, era um bando. Era, né, a criança comia depois. A criança... Ou comia antes. A criança não tinha o direito de dar a sua opinião. Ela era uma criança. Ou até mesmo ela não vai lembrar. Né? Eu posso falar o que eu quiser, porque ela não vai lembrar disso. Exatamente. Né? Não vai entender. Exatamente. Ela vai entender. Tudo era muito exposto para a criança também, ela não era poupada. E aí, o que a gente vê? Então, era uma negligência ao olhar do indivíduo para a individuação, né? Pelo menos o preparo para a segunda individuação, né? Não individualização, mas individuação. Então, a criança não era vista como indivíduo e aí, consequentemente, não se via como indivíduo. E a partir do momento que ela não se via como indivíduo, a tendência era entrar nessa adolescência, que é quando a gente vai ter ali, né, os conflitos mais, né, Eric Erikson ali de identidade ou falta de identidade. Aí, né, a gente entrava ali na adolescência sem, né, muito frágil de alguma maneira, mas, enfim, entrava na adolescência. Essa geração, né, que eu me incluo, que não foi sujeito de direito, que eu sou de 72, então, até a adolescência, não era, né, a gente não era sujeito de direito ainda. Eu acredito que teve como propósito proteger demais a próxima geração. Porque sempre a gente tem esse movimento pendular dentro da sociedade, dentro dos fenômenos sociais. Então, sai de uma criança negligenciada como indivíduo e vai para o outro extremo, que é uma criança que acaba sendo negligenciada também por ser muito super protegida. Né? Então, ela é negligenciada no direito dela ser ela. Né? Então, os pais entendem que a responsabilidade daquela criança é tão dele que aquela criança tem que ser uma extensão daquele pai. Né, que entra nisso que a Luísa estava falando. Então, aí eu acabo não permitindo que a criança seja ela. Então, a gente tem esse pêndulo e a gente tem um movimento também, Cortella, que é um filósofo contemporâneo, ele traz, tem um livro dele que traz, que é essa idolatria dos filhos. Então, os pais idolatrando esses filhos, sendo refém desses filhos muitas vezes. E por quê? Porque eles foram negligenciados, então eu não quero que isso aconteça comigo. Então, vou para o outro extremo, né, uma defesa do nosso inconsciente, para tentar
suprir essa falta, né? E compensar, aí, né? Compensar. E aí, o que a gente tem? A gente tem indivíduos que muitas vezes também vão ter muita dificuldade de entender. Eu tenho um propósito, eu tenho um para quê, eu tenho algo que eu tenho, né, que é meu, eu sou indivíduo, eu não tenho que pensar assim. E assim a gente teve esse movimento, né, que eu vejo que foi extremamente incisivo em termos de fenômeno no Brasil. Porque os outros países, a criança já era sujeito de direito há mais tempo. O Brasil, claro, tem países que a criança ainda não é, né? Não precisa entrar nesses detalhes. Mas o Brasil, a gente tem isso, que é muito recente, né? E a gente tem uma coisa pós-ditadura, tudo isso. Então, isso é uma coisa interessante, porque hoje vocês atendem pessoas que nasceram, né? Que não são mais crianças, que são nascidos no milênio, né? Vocês nem... A Lu é geração milênio? Não, né? Eu sou 97. 97, Eu ainda sou não é milênio, né? E eu vejo muito na clínica muitos adultos falando, eu não tenho dom, eu não sei para que eu sirvo, eu não sei o que fazer. Né? E é muito isso. Crianças que eram um projeto dos pais. Como é que vão se ver como uma pessoa? E a individuação cada vez mais tardia, né? E daí o que a gente observa? Que para que esse jovem faça a individuação, ou ele precisa romper com esses pais, e daí a saída é sempre traumática, né? É sempre... É uma ruptura, muita força para ele conseguir, é isso mesmo. É que às vezes precisa lutar, porque tem uns pais que não deixam acontecer, né? E algo que eu sempre falo para os meus pacientes, você só vai conseguir fazer a individuação se você entender que em algum momento você vai decepcionar esse pai e essa mãe. Porque se esse jovem fica preso nesse desejo materno e paterno, ele fica nessa relação simbiótica por muito tempo, né? Exatamente. Acaba sendo uma relação simbiótica, às vezes não tão simbiótica, mas até mesmo abusiva, ou uma relação de dependência pura, não de simbiose. E né? uma Isso também completa falta de autoestima, né? Não consegue sozinho. E eu vejo hoje muitos jovens com a fantasia de que eu vou sair da casa dos meus pais quando eu tiver liberdade financeira. Essa liberdade financeira vem depois que a gente sai da casa dos pais, justamente porque a gente precisa lutar ali. Se mover, né? Se movimentar. Porque imagina, tá na casa dos pais com toda a facilidade. Moradia paga, luz, água, telefone, Até internet. perde o sentido, né? O que é ser adulto. Exatamente. Muitos não conseguem entender vivenciar, o que é experienciar, né? Jéssica, fala para nós um pouquinho. Enquanto vocês estão falando aqui, eu estou pensando realmente nesses millennials, né? Nos dias de hoje, como que a gente tem visto essa questão de compensação mesmo dos pais em relação aos filhos. E me veio em mente alguns artigos que eu tenho lido muito sobre a questão da pandemia, mas também antes da pandemia, como as redes sociais, a internet, a tecnologia influenciam, né, têm influenciado os nossos jovens, os nossos adolescentes. E a gente tem aqui já vamos dizer, há 20 anos, nasceram já com o celular na mão, né? Praticamente isso. Digitais natos, né? Isso, exatamente. Então, essa vivência deles já trouxe para eles muitos problemas. Um deles, por exemplo, é a questão de comparação, né? Então, assim, a ansiedade por ter algo tão imediato. E isso tudo eles vão conquistando porque os pais, eles estão compensando, né? Então, assim, não, eu não posso trabalhar, mas você pode ficar aqui, deixa eu conversar aqui com o meu amigo, você fica aqui com o celular enquanto isso. Então, assim, a gente tem visto alguns estudos realmente querendo introduzir a ideia, até a gente tem agora no Senado uma votação ali do fake news lá e tal, que começou, né, mas começou com a questão de fake news, mas ele trouxe agora um outro olhar, que é realmente como as redes sociais têm influenciado a nossa geração, e essa geração que está vindo. Então, a personalidade deles, né, está sendo moldada através da internet. Isso que é muito interessante, né? E essa votação tá sendo ainda votado para que seja regulamentado toda a questão de rede social, de internet no nosso país, o que é muito importante. Porque hoje a gente vê crianças com o celular na mão, né? Tem criança que sabe abrir o YouTube, né, Instagram e tudo mais. E isso deve ser proibido. Né? Alguns estados dos Estados Unidos já têm essa proibição, mas, infelizmente, no Brasil ainda não. Mas eles querem trazer muito isso para cá.
E aí, o que acontece? Alguns estudos mostravam que antes da pandemia, os adolescentes, até do nosso estado aqui do Paraná, eles já estavam muito envolvidos com a internet e também muito ansiosos por causa disso. Né? Então, assim, basicamente, 1 em cada 3 adolescentes entrevistados em escolas traziam sintomas de ansiedade. Né? Isso em 2019, antes da pandemia. E depois que a pandemia aproximou realmente esses adolescentes, né? Nós, né, no geral, mas mais os adolescentes da internet. Até porque era ali que você tinha toda a visão de mundo, né? Então, a aproximação de pessoas era através da internet. Então, não tenho nada para fazer... Vou ver alguma coisa na internet, na rede social. Então, após essa aproximação, então aí a gente tem aquele boom da pandemia, onde realmente, né, falando de desenvolvimento de personalidade e realmente de neurodesenvolvimento, né, totalmente atingido por conta, né, dessa questão aí da aproximação do indivíduo, do ser humano, com a tecnologia. Exatamente. Algo que eu acho muito interessante falar sobre redes sociais. O que eu percebo assim no consultório. Antigamente, existiam muitos marcos, muitos marcos assim evidentes para que a pessoa se sentisse adulta. Os Então, assim, rituais de passagem, os rituais, né? Então, assim, eu me formei, eu casei, eu comprei uma casa, então aí sim eu sou adulto. E hoje, o que a gente observa? Que com as redes sociais, muitas vezes existe um sentimento de que eu estou atrasado, né? Então, eu vejo meu amigo da minha idade casando, a comparação. E, além disso, não só, né, essa crença que muitas vezes o paciente ou o indivíduo ele forma de que, meu Deus, eu tô atrasado, então eu não sou adulto. E aí a chance dele não se ver como adulto aumenta. Por quê? Porque a adultez é um olhar subjetivo. Mesmo que você esteja, né, vamos pensar, na casa dos seus pais, você pode se ver como adulto. Então, assim, esse olhar também, ele tá muito difuso por conta dessa comparação. Muitas vezes, esses marcos estão cada vez mais... dissolvidos. E eles estão muito voláteis, né? Então, assim, antes era tal coisa, era um marco, né? Um ritual de passagem, um marco social que a sociedade entendia, né? E a própria pessoa daí assumia essa mudança de fase. Responsabilidade, exatamente. Né? E aí, o que acontece? Existem jovens com 29 anos que não se veem como adultos. Adolescentes com 35. Mas, assim, esse olhar, né? Muitas vezes, ele influencia completamente na tomada de decisão, no comportamento. Com certeza. No destino, enfim, da pessoa. No destino. Né? E eu vejo também como eles evitam tomar decisões até simples, de marcar um médico para si mesmo. E decisões maiores, porque daí quem toma a decisão são os pais. Aí a responsabilidade cai sobre os pais. Então, esse medo de se responsabilizar, exatamente, de autorresponsabilidade. E de ver o que está acontecendo, né? Porque o que acontece? O que eles veem é o que está na rede social. A gente sempre fala assim, uma criança, ela só vai conhecer o medo quando a gente apresenta para ela o medo, né? Quando a sociedade apresenta ou a vida apresenta, né? Se você se colocar a criança na frente de um leão, ela vai achar bonitinho. Até, né, se ela sentir alguma sensação de perigo, ela passa a ter medo daquele leão. Mas uma criança não vai chegar perto de um leão, porque os pais já falaram antes, não chega perto de um leão, lógico. Nomearam, né? E eles precisam ter essa proteção, ter essa garantia. Mas muitas coisas a criança só tem consciência a partir do momento que é mostrado para ela, né? Então, por exemplo, muitas crianças, muitos adultos que eu atendo e que, né, foram crianças, por exemplo, extremamente pobres, né, com privações, quando a gente perguntou sobre privação financeira ao longo da tua história, houve, mas a gente não sabia que a gente era pobre. Então é divertido falar, porque daí à noite tinha um mingau, a gente comia um mingau feliz, né, era o que tinha, dormia 5 irmãos no mesmo quarto, a gente estava tudo certo, tudo, né, todo mundo ia para a hora certa dormir, obedecia os pais. Claro, uma família bem estruturada em termos emocionais, ainda que com privação financeira. E eu tenho um paciente que ele é muito engraçado. Ele falou, eu não sabia que eu era pobre. Fui descobrir que eu era pobre quando ele se apaixonou por uma menina na escola e ela chegou para ele e falou, você é um pobre. Deixa eu te falar. Isso era Se você ainda não sabe. Isso era uma escola estadual, de uma cidade super pequena, assim, no bairro da cidade. E ele era pobre para aquela escola.
E daí ele falou, por que eu sou pobre? Ela falou, você só vende chinelo de dedo. Não sei. Ela apontou para ele, ou seja, a gente acaba tendo ali, né, como se fosse um marco social, mas ela aponta para ele, ela faz esse espelhamento. Exato. Né? Então, Espelho, esse espelhamento social, hoje a gente tem aonde? Nas redes sociais, porque às vezes a pessoa, tem gente que paga para sair, para fazer foto em jatinho, para postar, para dizer Essa questão da autovalidação, né? autovalidação. E aí o outro fala assim, eu sou pobre, é que nem a menina É falando. que é sempre o vou te contar parecer uma coisa. ser, né? Exatamente. Tem um meme que eu acho muito legal, já faz um tempo que eu vi, que é uma menina toda com roupa de praia, assim, fingindo que tá na praia, mas ela tá naquela areia de construção, sabe? Aí a foto ficou ótima. Quem viu tava jurando que ela tava na praia. Tipo assim, numa quarta-feira, eu aqui na praia, tomando um sol. E não, na verdade, é uma construção que tá do lado da casa dela. Então, hoje em dia tem muito esse parecer ser. Tem e a que gente parecer. perde. E uma Perde coisa o que eu sentido, vejo né? assim, vamos pensar, né? Eu pareço ser isso. Se eu recebo um elogio, eu, Luísa, estou recebendo, eu mesma, assim, eu verdadeiramente, ou o que eu pareço ser? Então é como se nunca infiltrasse a verdade. Acho que isso né? entra muito que a Luísa falou da questão de autoconhecimento É. e automonitoramento, né? A partir É. do momento que nós conhecemos quem nós somos, fica difícil ficar um pouco abalado. É, E o porque automonitoramento. é o outro. Isso, e o automonitoramento vem para isso também. E até uma técnica da TCC, né? O automonitoramento a gente usa muito até no treino de habilidades sociais, realmente para que a pessoa consiga se observar. Tá vendo como as técnicas se misturam? Isso, As habilidades se Quando você misturam. falou, eu já pensei, a gente usa isso aí Mas como também. assim? É da filosofia, da psicologia analítica, é da TCC também? E Sim, é assim mesmo. Com certeza. E isso, mas isso é uma coisa muito verdadeira, porque no final das contas, vamos pensar, essa criança nasce, ela começa a desenvolver uma personalidade, essa personalidade tem uma base neurobiológica, tem, mas ela é formada pelo meio, e aquilo que o meio espelha para ela, né? Então, por exemplo, né, voltando ali, então essa criança, né, não sabia que era pobre, mas ela teria um momento de autoconhecimento a partir da, né, a hora que ele se vê apaixonado pela menininha, que fala, você usa os chinelos de dedo e tal, começa um autoconhecimento, começa uma crise ali, mas ele é poupado de ser diminuído ou invalidado de alguma maneira. Porque o que acontece? Hoje, A autoestima dele é altíssima mesmo altíssima. sendo pobre. sim, ele não tinha redes sociais, ele não sabia que ele era pobre, Aham. né? Ele não, e aquilo não fazia a menor diferença, ele era feliz, né? Então, hoje, esse poupar, essa bolha de proteção social, é impossível acontecer. Porque sempre está ali, parece que é uma competição, né? Um E aí, parecer ter, um Piora por parecer causa do ser. algoritmo. Né? Então, assim, a gente vai tendo esse feedback das redes sociais, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e quanto mais a gente vê, mais a gente vê. Uhum. Aí parece que todo mundo tem aquilo, Uhum. todo mundo tá feliz, ou todo mundo tem um sapato, e ele não tem. tem. É o viés da Exatamente. confirmação, né? Sim. E por isso que a gente vive num mundo muito radical, né? Então, assim, até no congresso que a gente foi, teve uma palestra que eles falaram sobre isso, né? Então, por que muitas pessoas hoje são radicais, não só nas crenças, não só no que pensam, mas também eu sou assim e pronto, acabou. E assim que é o certo. E assim que é o certo, porque, digamos, eu creio nisso, eu vou consumir isso, então eu só vou receber conteúdo vai se assim. alimentando disso. uma Cada vez mais retroalimentação. isso vai ficando E nem muito se abre cristalizado. para ouvir a opinião do outro, para ouvir uma ideia Uhum. contrária, que pode ser muito enriquecedor. Exatamente. O algoritmo é o viés da confirmação, é uma retroalimentação dessa certeza, né? E que mantém essa pessoa nessa alienação de uma certeza, né? E a Que- personalidade super cristalizada. Porque muitos pacientes chegam e falam assim, eu sou assim. E quem é assim é a família, não uma Exato, pessoa. Né? Exatamente. Ou não só isso, né? Alguém disse que ele era assim. Uhum. Né? A mãe disse que ele era assim. Então, a terapia entra muito nisso, né? Vamos entender quem é você mesmo. O que você quer. O que é do outro e o que é seu. E o legal de trabalhar com adolescente é essa atualização do quem sou eu. Porque eu vejo muito que eles têm essa coisa. A minha família é assim, a minha mãe pensa assim. E quando é criança, de repente até nem experimenta comida, por exemplo. Então, eu não gosto de azeitona, mas nunca experimentou. E isso é um exemplo bobo, mas tem para várias crenças também. E aí, muito do trabalho que eu faço
com adolescente, principalmente, é isso. Vamos ver mesmo? Quem é? Vamos se stalkear? Que a gente stalkeia um monte de gente, mas que legal. a si mesmo, né? Quem é você? Quem é essa pessoa de agora? Porque, às vezes, o adolescente muda muito rápido. Um ano é muito diferente, né? Quem foi um e ano até pela atrás. aceitação do grupo, né? Também eu sou vai se skatista, adaptando. agora eu sou surfista. hippie. Hoje isso tá muito em alta, né? O que a internet diz que você é, né? Então é exatamente isso. Então hoje, por exemplo, questão de sexualidade toda, né? Ninguém sabe quem é. Todo mundo fluido. Todo mundo fluido, exatamente. Todo mundo não binário. Não binário, fluido, exatamente, né? Mas isso a gente vê realmente muito, né, uma questão de influência ali, né, desse meio. E o que eu sempre trato com os adolescentes, até que trazem isso, ó, vamos ficar calmo, porque você ainda tá descobrindo né, o que você é. Por isso que eu amo trabalhar com adolescentes, assim, porque tem uma chance, assim, até a neuroplasticidade, assim, imensa pra gente poder, né, gerar atuar. transformação, né? Isso E é mesmo. muito maravilhoso. E trabalhar com adolescentes é muito interessante, porque também é muito rápido. É, né? A terapia muito. a gente sente muito. Assim, É que o adulto é É. muito cristalizado, né? Tem muito isso. mais medo do que o adolescente. Então, acho que por isso que e é tão a- resistente. A resposta do adolescente é uma resposta que você vê o fruto, mas também é uma resposta que você tem que segurar um pouquinho mais, senão ele... A Jéssica, só perguntar uma coisa. Você, no trabalho de AT, tem uma coisa muito interessante. O AT, por ser, né, o acompanhamento terapêutico com adolescente, por ser um internamento a céu aberto, muitas vezes as coisas que o paciente me traz, né, alguns pacientes que a gente compartilha, eu acho muito interessante o espelhamento do AT. Porque o espelhamento do AT leva o paciente até um ambiente que para ele nem sempre é tão confortável. E eu acho interessante um paciente que chegou e falou assim, a gente foi numa cafeteria. E aí, foi legal? Mais ou menos. Por quê? Porque... tive que tomar um café. Tá, você estava onde? Na cafeteria. Aí parece que, né, no AT falaram assim, você não vai tomar café? Então por que você escolheu aqui? Alguma coisa assim, né? Tipo assim, confrontando, claro, de uma maneira muito leve, uma maneira muito técnica, mas trazendo um espelhamento dos comportamentos que ele tem e que nem percebe. Tipo, porque é aquela coisa da insatisfação crônica, né? Então eu vou na cafeteria, não quero estar aqui, porque eu queria estar fazendo outra coisa. Ou não quero isso, porque, né, nunca tá bom. Você quis uma cafeteria, então vamos completar o propósito e tomar um café, né? Não que todo mundo vai... É interessante dizer, assim, sobre o acompanhamento terapêutico, que a gente trabalha conforme as necessidades mesmo do paciente e o perfil, a personalidade dele ali também entra muito, né? Então, a gente inicia com um vínculo, né? Esse vínculo, e através desse vínculo que a gente vai realmente carregar, né, esse paciente aí até o final. E ganhar autoridade. Ganhar total. Quando eu falo, se vocês tiverem vínculo, vocês têm tudo, né? É sempre isso que eu falo. Mas a questão, por exemplo, da cafeteria. Então, outras atividades, né? Eu posso até falar que eu já fiz até polidense com paciente. É verdade, eu também, lembra? Eu tava nesse meio. A Luísa foi em uma aula, desistiu. É verdade. E aí tinha que ser alguém. Eu falei, vai ter que ser. Ai, meu Deus. Mas, enfim, né? A gente estava falando agora há pouco sobre questão de costura, né? De uma paciente nossa que está fazendo moda hoje, mas lá no AT a gente iniciou com costura com ela. E isso quer dizer o quê? Que a gente vai trazer o paciente realmente para aquela necessidade dele e para aquilo que ele gosta. A gente vai aproximar ele do gosto dele. E geralmente a gente pergunta, o que você gosta? Ele não sabe. Tá, mas vamos tentar descobrir. E aí a gente vai a fundo para que a gente vá exatamente naquilo onde o paciente se sente mais confortável. Né? E ali que também ele vai fazer esse espelhamento também com o psicólogo, né? Com o acompanhante terapêutico. Né? Então a gente sempre, a Luísa que tá junto, sabe? Eu sempre pego o paciente que tem a ver com ela. É verdade. Né? Então, assim, o perfil, a personalidade ali, eu sei que a Luísa vai conseguir lidar aqui melhor, eu sei que o espelhamento ali vai ser interessante, porque eu falo que é igual na época de Jesus e seus discípulos, né? Então, assim, Jesus tinha os discípulos dele que ficaram iguais a ele, né? Então, assim, o nosso objetivo é que realmente esse acompanhante terapêutico que tem as habilidades sociais desenvolvidas, habilidades emocionais desenvolvidas, que ele possa passar isso para o paciente dele enquanto eles estão juntos ali no dia a dia, na rotina, como num café, numa aula de polidense, numa aula de costura, ou muitas vezes até dentro da casa do paciente, né? E eu acho que é bem no dia a dia que o paciente é confrontado. Sim. Porque uma coisa é ele ir pra terapia, ele vai ser confrontado ali, ele vai ser ali, né, questionado,
direcionado, mas quando a gente tá no AT, né, no acompanhamento terapêutico, nas atividades diárias, o comportamento dele é confrontado. E assim, como que a nossa personalidade enriquece? Através do confronto. Sim. Né? Através desse questionamento, né? Até dessa intervenção, dessa pontuação. E né? aí que tá, essa intervenção. O acompanhante terapêutico, ele vai intervir naquele momento onde o problema realmente está acontecendo. Então, assim, né, nós psicólogas clínicas, a doutora Ivete também, né, já faz também essa parte de psicoterapia, sabe muito bem como que é. A gente fala para o paciente, é interessante que você faça isso, que você faça aquilo. Ou ele traz que ele é um tipo de pessoa, né? Aí, quando vai um ATzinho lá, o acompanhante terapêutico, aí que ele vai ver exatamente quem a pessoa é. Né? E é ali que ele vai conseguir intervir, né? Então, ele intervir exatamente, né, na necessidade. Pontualmente com técnica, né? Mas na vida, o que acontece? Então, a gente tem ali o setting terapêutico, que é um lugar de, eu diria assim, um instrumento incisivo, como é um bisturi, né? A gente tem um AT, que é muito mais amplo, mas é um ambiente controlado, né? Porque a psicóloga não vai ficar chateada com ele, né? Não é uma relação, é uma relação humana, mas não é uma relação necessariamente pessoal. E aí a gente tem a vida. Essa é a mais difícil, né? Essa é a muito mais difícil, vai, né? Então, o setting espelha, o setting traz insights, né? Ele vai ser incisivo porque toda a energia que está canalizada do paciente para trazer aquilo, a gente sabe que o inconsciente aparece pra caramba, mesmo que o paciente ensaie o que ele vai trazer no setting, ele vai, né, vai vazar, vai aparecer muita coisa. Vamos pegar, numa atividade tipo um AT, a gente tem muito mais coisas sendo apresentadas, né, em um ambiente, vamos dizer assim, uma faca de pão, né, não é um bisturi. E a gente tem a vida que é, né, um serrote, né? Não tem... não poupa. Não poupa. E aí, nisso, a gente vê que as pessoas são moldadas, né, por todo esse contexto, mesmo com a base neurobiológica, elas são moldadas por esse contexto. E esse talvez seja o grande desafio nosso agora, né? Com chegada de redes sociais que espelham questões irreais, mas que são absorvidas como realidade, né, verdadeira. A gente tem ali essa formação de personalidade que tem sido muito volátil, né? E que a pergunta que a gente começou falando, quem é você? Ninguém sabe. É uma pergunta muito difícil para qualquer até hoje, né? Sim, mas é que eu acho que quando será? Eu acho que é uma construção. É uma construção. Mas quando a gente era adolescente, eu sempre falo que a ignorância é a mãe da coragem. A gente ainda é muito ignorante em relação a nós mesmos, então a gente acha que a gente sabe quem a gente é. A gente acha que é muita coisa, né? A gente acha que é muita coisa. Que pode tudo. Que pode tudo, que sabe um monte de coisa, peraí. E agora o que a gente tem? A gente tem o adolescente ainda empoderado, que é próprio da fase, né? Eu sempre falo, se você tiver um adolescente que não se rebelou, esse adolescente vai ter se rebelar em algum momento. Em outro momento vai aparecer. Melhor que se rebele ali no adolescente, que é quando ele está tentando descobrir a própria identidade. Sim. Então, a gente tem esse adolescente ali, ainda empoderado, mas que nem tem essa certeza de quem ele é, em nenhuma esfera. Né? Então, assim, isso eu acho que tem sido uma questão muito gritante em relação à nossa contemporaneidade, da formação de personalidade da próxima geração, dessa geração que está vindo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis criam homens fracos. E hoje a gente está vivendo o tempo fraco e os homens fracos, né? Um tempo fácil. E os homens fracos. E os homens fracos. Eu gosto muito dessa frase também. Eu não sei, Lu, eu não sei se eu acho que tem um aspecto que é bem verdadeiro, mas eu acho que é mais complexo do que isso. É mais do que fraco. É mais do que tempo fácil, porque o tempo é difícil. Né? Como é que a gente está juntando tudo isso de mundo digital com mundo eu acho que real? as pessoas acham que é fácil. Eu acho que é fácil em comparação ao passado, né? As facilidades. Sim, com certeza. A gente, né, não seja fácil. Eu lembro que a minha avó falava, meu Deus, para eu ir pro colégio eu pegava 3 ônibus, matava eu jacaré, eu andava... Aquela história. Então assim, e quando você fala sobre a vida, né, o que me vem? A vida é real, né? A vida não tem ensaio. Né? Exato. E o que traz maturidade de escolha? Experiência.
Então, experiências difíceis fazem com que a gente crie mais autoconfiança. Eu Exatamente. enfrentei isso, eu passei por isso. Você cria recurso. E quando eu fiz um estágio em orientação profissional, e a gente aplicava um teste no início, os adolescentes no terceirão, para ver se eles tinham maturidade para escolher a profissão. Dava quase 0. Não tinha. Não tem maturidade. Na verdade, não tem, nem precisa do teste. A gente Não, já não sabe que não tem. Mas aí que tá. O que traz maturidade de escolha? Experiência. E aonde eles estão? No digital. É uma experiência irreal. Só que o que acontece? Eles acham que eles têm. Eles acham que eles sabem tudo. Porque o tempo inteiro... Viram vídeo. Eu vi no TikTok, eu vi no YouTube. Então, assim... são adolescentes empoderados. Porque não só pela fase, né? Discutindo com doutores. Exato. Você já viu isso? Repetindo. Tendo coragem, essa audácia. Exatamente. E Não sei se vocês concordam com esse ponto de vista. Eu quero só colocar a Lu falou empoderados não só pela fase, sim, porque a própria digitalização lhes dá muito poder, porque eles são os donos daquilo, eles sabem fazer aquilo. Qualquer adolescente sabe mais de um celular do que qualquer um de nós. Agora eu tô dizendo, sim, mas é a realidade. É verdade. É a realidade. Você ia falar. Não, eu ia trazer exatamente isso. E, assim, eu tenho visto realmente, até no treinamento de habilidades sociais, o quanto a personalidade dentro de casa, da família, influencia no futuro. Nós temos muitos... Agora, eu estava até pensando esses dias, vai ter que ter uma especialização em adulto jovem daqui a pouco, verdade. né? Porque... E adulto, meia idade também. Jovem adulto. Jovem criança. Jovem criança, porque a gente tem visto essa fase aí de 25, 35 anos, muitas pessoas que não conseguem se desenvolver dentro da sociedade. Entrar no mercado de trabalho, ser funcional, a gente vê isso. É demais, funções executivas, Não, básicas. zero, assim, né? E isso pega muito. E eles têm vindo para o treinamento de habilidades sociais. Aí o que a gente vê? A gente vê a casa, né? Exatamente isso. Como que é a relação familiar. Então, por exemplo, moram num predinho de 3 andares, pai e a mãe moram embaixo, a outra irmã em cima e essa outra pessoa em cima. Ou seja, né? Então, assim, não tem uma relação nenhuma, né? Nunca teve. Então, realmente é a questão que eles trazem depois para o quê? Para essa questão profissional. Então, pô, eu preciso trabalhar. Mas, peraí, como que eu vou conversar, me relacionar? Como que eu vou olhar no olho da pessoa se eu nunca olhei no olho do meu pai e da minha mãe? E como que eu vou me frustrar, né? A Luísa falou uma coisa que, e dentro disso que a Jéssica está falando também, né? Que a gente aprende, né? E que a Lu falou também, aprender com a experiência, aprender ali, né? Com o enfrentamento. Né? Com o treinamento também, né? Com o treinamento, mas com o enfrentamento. O que acontece é que isso vai muito bem para pacientes que não tenham, por exemplo, algum transtorno, algum sintoma, alguma categoria de sintomas. Então, aí o pai, né, a gente tem o outro lado, o pessoal muito rígido. Não, mas tem que ir para a vida, tem que tentar a faculdade, tem que fazer a faculdade 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E daí o menino entra, sai. E até nós temos um paciente comum que eu estava com medo que fosse mais uma experiência dele tentar começar uma faculdade, ou tentar começar aquilo que, de alguma maneira, os pais entendem como sendo um sucesso, né? Entendem o que é algo bem-sucedido na vida. É ter uma profissão, é ter uma faculdade, é ter uma família. Então, o que é o bem-sucedido? E aí esse menino vai 1, 2, 3, e aí a gente tem uma repetição das frustrações, e cada vez isso dizendo mais para ele que, você não consegue, veja, você... acho que entra um pouco naquilo que a Lu falou também do frágil, né? E a gente vê, tem essa coisa fraca e frágil, mas tem uma coisa tão mais dolorida, muitas vezes, né? Que é essa pessoa não se entendendo como pessoa, como indivíduo de direito, como indivíduo em que ele pode fazer uma escolha diferente do que foi projetado para ele, né? Como vocês falaram, né? Com o direito de frustrar os pais. Né? Esse direito de frustrar os pais, claro, a pessoa não vai sair frustrando por pânico, né? Mas esse direito de frustrar a família, esse direito de ser frustrado, mas vou frustrar vocês porque eu preciso me poupar, preciso saber quem eu sou, né? Então, isso hoje também não é permitido. Porque eu acho que a criança não foi frustrada,
teve muitas regalias Sim. e aí não consegue frustrar os pais. Sim. Então, acho também. que é um ciclo que ninguém se frustrou e É. tá todo mundo frustrado. Só que uma hora todo mundo vai se frustrar. Tá todo Sinto lhe dizer. Sinto lhe Essa hora dizer, vai mas chegar. essa hora vai chegar, exatamente. Mas você não acha que o que eu observo é uma ambiguidade? Ao mesmo tempo que esses pais fazem essa cobrança verbal, você tem que fazer faculdade, você tem que se dar bem, você tem que ter sucesso, eles não estão ali para dar esse recurso emocional. Sim. Então é uma ambiguidade também, porque para criança, nossa, meu pai quer que eu faça isso, mas ao mesmo tempo eu não tenho esse respaldo. Então assim, eu acho que fica muito até confuso para a E eu própria acho que criança ou também adolescente, né? Perde muito o Ter pra que eu vou coragem. me esforçar tanto se eu tenho tudo de graça. Uhum. Porque ao mesmo tempo que os pais querem que vá pra faculdade, os pais estão dando um carro, os pais estão pagando todas as contas, dando Isso. todo o dinheiro que essa criança, que esse adolescente quer. É o Então, limite, pra que né, que ele não vai é querer colocado trabalhar, se ali esforçar, mesmo. muitas vezes se ferrar? Não precisa, tem tudo que precisa para a própria sobrevivência. Por isso que eu disse, é pior do que fraco, né? Um enigma, assim, né? A hora que a gente vê as personalidades chegando até nós, né? Esses jovens chegando até nós com sintomas, mas também enigmáticos, E é né? uma Sim. apatia muito grande. Uma apatia né? e aquela coisa também, né? Acho que só passando muito rápido nessa questão, por exemplo, da questão de sexualidade, né? Que às vezes não sei o que eu sou, né? Todo mundo fluido, não sei o que eu quero ser e não sei o que eu sou hoje, né? Então isso E eu ouvi falar sobre isso, né? então assim, então a gente vem com questões muito prontas, né? Eu sou TDAH, eu sou transgênero, eu sou e assim. Será que é tudo isso? Será que... Né? Então, as pessoas vêm super diagnosticadas por elas mesmas, colocando também muita desculpa nas suas questões. Então, eu acho que uma coisa que a gente não falou, e nem vai dar tempo de falar, mas eu já... Né, daqui a pouco a gente vai começar a encaminhar, né, para o fim, é que a gestão de informações. Exatamente. Chegava até nós uma informação que ela era mais filtrada, né? Hoje até na palestra eu falei da estimulação magnética, das nossas podas neuronais e tal, das neurocircuitarias. Então, por que o cérebro faz podas? Porque a gente não dá conta de tudo, então vamos ver o que você usa, isso? Então o cérebro já faz as podas. Ele fica querendo economizar Sim, energia, exatamente. né? Esse é o objetivo. Esse é o Exatamente. objetivo. O que acontece é que antigamente a gente tinha uma poda na aquisição de informação que era muito mais saudável, né? Você ia para a escola, você aprendia aquilo, tudo bem que também era mais alienadora, né? Tinha um jornal que você assistia, mas assim, eram as podas que a gente tinha, era o que a gente tinha. Se você quisesse saber alguma coisa a mais, tinha que pegar um livro, estudar, isso lá na infância, né? Ir para a biblioteca. Hoje, a gestão de informação tem que ser muito maduro para fazer essa gestão. É verdade. E os adolescentes vão recebendo tudo que se fala, né? Então, você imagina como... Por isso que eu falo, é muito mais complexo aquela coisa... Nossa. E talvez entre aí também o que a Lu trouxe do fácil, né? A informação tão fácil que eu não valorizo. Uhum. E às vezes, se eu valorizar, também não sei valorizar, porque eu não sei fazer a gestão dessa informação. Está chegando tudo até mim. Então, na verdade, eu sou TDAH, border, bipolar. Então, a gente... E eles procuram esse rótulo, né? Porque eu acho que- Principalmente qual é o cantor que eu gosto, qual é o meu Exatamente. ídolo, que ele tem. Ah, eu tenho também. É. Essa identificação pelo É. transtorno mental. E eu acho que existe uma necessidade de pertencer, de pertencimento. Mesmo que eu pertença a um lugar ruim, né? Mesmo Mas que eu tá pertença pertencendo. a um Estou pertencendo a transtorno, algo. eu Estou sou pertencendo a bipolar, algo. eu estou pertencendo a algo. Então, é essa busca, né? Não, eu preciso saber quem eu sou, então eu acho que eu sou bipolar. Mesmo que esse lugar seja um lugar... E às vezes também uma difícil. coisa de uma resposta, né, Sim. aos pais, assim, eu vejo muitos adolescentes querendo ter um diagnóstico, né, então, eu sou TEA, eu sou borderline, por quê? Porque eles sabem que já sabem tudo de borderline, né, na teoria, os Que eles critérios. viram no TikTok, né? Porque eles viram o TikTok, né? A faculdade do TikTok. E aí eles trazem isso como uma revolta contra os pais, como um resultado, né?
como uma agressão mesmo a esses pais. E uma né? desculpa para não fazer, não crescer. Sim, com certeza. Não evoluir. Quando a gente está no não fazer, tá tudo bem. Duro quando é fazer, né? Automutilação, essas coisas assim, né? Que é uma coisa mais complicada. Eu acho que é interessante frisar agora realmente a questão do acompanhamento psicológico, psiquiátrico ali, né? A importância realmente. Nós é que vamos dar esse feedback para eles, nós é que vamos dar o feedback para a família, né? Que vamos orientar a questão de diagnóstico também, né? Então eu vejo psicólogos hoje, assim, me perguntando, como que é esse negócio de avaliação psicológica? Eu não faço, mas eu encaminho, né, sempre. E assim, acho que as pessoas, elas precisam introduzir realmente, principalmente os profissionais de saúde, nessa questão de um diagnóstico formalizado mesmo, através de avaliação, através de consulta psiquiátrica. Né? Porque a avaliação, ela virá para confirmar, né, uma tese, né, uma suspeita. E é claro que é maravilhoso quando você chega numa conclusão verdadeira, né? Claro que você vai ter autoconhecimento. Muitas vezes é libertador o diagnóstico, né? Mas que esse diagnóstico não tenha a função de ocupação de lugar, de uma bengala, ou até mesmo dessa punição contra os pais. Com os pais. Né? Quando é um diagnóstico para trazer respostas, maravilhoso. Né? Vamos buscar, então, ferramentas para você, né, se adaptar nesse meio. Né? E nesse desenvolvimento de personalidade que a gente estava falando, né? Então, tanto a psicoterapia quanto, né, a própria identificação, né, do meio, né, onde o paciente está, quantas medicações, e hoje a gente trabalha com a estimulação magnética, né? Então, que o adolescente tem toda essa capacidade de fazer neuroplasticidade. Então, o que eu vejo? Eu vejo a gente, né, cada um numa responsabilidade diferente de produzir nessa nova geração uma neuroplasticidade, né? Seja da maneira que a gente conseguir produzir essa neuroplasticidade, né? Se a gente vai estar lá no cereja do bolo, que é uma estimulação magnética, por exemplo, que vai mudar, né, as neurocircuitarias e tudo desse adolescente, até conseguir uma abordagem direta dessa mãe, desse pai, dessa família, né, que até era um papo que a gente estava tendo um pouco antes, que era assim, quando a gente atende, a gente também tem vontade de falar, olha, a mãe vai para terapia, o pai vai para terapia, mas não como uma uma afronta ou algo ruim, né? Mas assim, primeiro que você vai precisar estar muito em dia com a terapia para lidar com, né, seu filho. E segundo, porque também você vai poder mudar e modular algumas coisas. E aí essa mãe vai para terapia, né? Mas quem vai ser o foco nosso de mudança, né, de capacidade de mudança e de usar o próprio potencial? Esse adolescente, né, essa criança, essa pessoa que está em desenvolvimento ali da personalidade, né? Então, eu gostei muito desse tema nosso de desenvolvimento da personalidade. Nossa, passou tão rápido. Passou muito rápido. Meu Deus, foi muito bom. Eu queria ver assim, uma palavra final de cada uma. Lu, me conta aí o que você achou, o que você gostaria de falar, um minutinho para cada um. Eu acho que o que fica hoje para a gente pensar essa troca de ideias, várias abordagens, a gente perceber que a gente se complementa e que conversando é muito enriquecedor. Então, acho que em uma palavra, a palavra autorresponsabilidade, que isso eu vejo que falta muito, falta para adultos, adolescentes, porque é uma grande desculpa, uma grande vitimização das pessoas, e quando a gente desenvolve esse conceito de autorresponsabilidade, dá tanto poder pessoal, tanta autoestima. E é isso que vai fazer com que a pessoa se entenda como se entenda como sujeito de poder, não leve tão a sério as críticas, ou não se influencie tanto por fake news, porque ela vai desenvolvendo um senso de quem sou eu. Então, acho que para mim a palavra principal seria autorresponsabilidade. Que legal. Lu? Ai, tantas coisas, mas acho que primeiro para os pais, assim, o que fica em toda essa construção da personalidade, esteja atento ao seu filho, esteja inteiro ali para entender quem ele é e qual é uma expectativa tua para ele, né? Para tentar se distanciar um pouco desse desejo projetado e buscar potencializar esse indivíduo, né? E eu acho que para os adolescentes, até mesmo para o adulto, né? Eu acho que a terapia é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento e é interessante até pensar que até uma paciente minha com mais de 30 anos, eu falei que eu atendo só adolescente, mas eu tenho uma outra mais velha, e ela falou assim, nossa, através da terapia eu cheguei à conclusão que, na verdade, eu não sou tímida.
na verdade, meus pais falaram que eu era quietinha e eu acabei reproduzindo isso. Então, assim, busque entender quem você é, né? Qual que é a tua personalidade, o que você gosta, o que você quer para a tua vida. E eu acho que a terapia é uma ferramenta, assim, maravilhosa para a gente entender, né? Qual que é a minha personalidade, quem eu sou. Sim. Acho que isso, assim. E com certeza, maravilhoso estar com vocês, essa troca, essa conversa. Legal. Bom, eu adorei. Muito obrigada pelo convite. Maravilhoso estar aqui com vocês. Essa troca também é divina, né? Eu também gostei muito de poder trazer um pouco sobre o acompanhamento terapêutico, que é algo que não é tão divulgado. A gente sabe que, né, São Paulo, Rio, assim, realmente já dissipou, mas aqui em Curitiba, que é uma grande capital, ainda não, né, a gente está tentando trazer isso para a nossa sociedade, que é uma possibilidade mesmo de tratamento para os nossos jovens, né, para os nossos adolescentes, né? É porque a gente vê mais em crianças, geralmente, né? Tá muito ligado o acompanhamento terapêutico para a escola, para crianças, mas não, né? A gente pode trabalhar com adolescentes, com jovens, com adultos e com idosos também. Então, essa troca, ela é muito interessante. Enfim, né? Eu acho que é isso. Adorei e espero estar daqui de novo. Gente, muito bom estar aqui com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é bem isso. É um pouquinho, né? Vamos dizer assim, uma amostra do que a gente vê e do que a gente faz, né? E do nosso olhar em relação ao desenvolvimento da personalidade e das possibilidades que existem hoje, o quanto que a terapia hoje é vista. Tanto quanto o exercício físico é importante para a saúde física, a terapia é importante para o condicionamento de saúde mental, né? Há 100 anos atrás, se falava que o exercício físico estava vinculado à saúde, ninguém acreditava, achava que o exercício físico era só para atleta. Só estética, né? Só estética. Então, graças a Deus, a gente está quebrando isso, né? Então, hoje, quem vai para a terapia não necessariamente... né? Antes era, você vai para a terapia porque você ou é doido ou é fraco. Hoje sabe-se que é o contrário. É a pessoa fazendo um condicionamento psíquico, né? E as demais formas que a gente tem, né? Então, seja através, né, do atendimento da psiquiatria, seja através da estimulação magnética que eu falei aqui também. Então, essa possibilidade da gente estender a mão, né, através da nossa profissão e lidar com o maravilhoso caos, lembrando que né, o caos muitas vezes é necessário, mas eu acho que a gente está num momento meio de caos, assim, né, de formação de personalidade. Estamos vivendo uma pandemia silenciosa, acho que é bem interessante a gente deixar isso claro, né? E realmente a pandemia trouxe para a gente muitas dificuldades aí na vivência dentro da sociedade. E nós, né, estamos aqui para trabalhar duro com esse pessoal. E vendo isso que a gente falou, né? Que nem a Lu falou, tempos difíceis, tempos fáceis. Eu diria que nós estamos um pouco nesse momento, é um tempo caótico, né? Da formação da personalidade dos nossos jovens. Não dá para dizer se fraco, mas assim, uma questão que passa a ser desafiadora. E muito legal conversar com vocês. Amei vocês terem aceito o convite. Muito obrigada pelo convite. Vamos fazer outros, né? Nossa, com certeza. E um beijão para você que está assistindo, né? A gente né, promete trazer mais, né? É verdade. Beijão, fica com Deus.